Olá, tudo bem? Eu me chamo César Valverde e eu sou aluno do Moré André Klenrosa. Moré Klenrosa me prestou um serviço fantástico como meu professor e meu orientador. Ele fez para mim o meu mapa cabalístico, um trabalho que me trouxe revelações profundas de questionamentos que eu sempre fiz para a minha vida, coisas que eu queria saber de cunho espiritual, e o mapa me deu todas as respostas que eu precisava. Se você tem interesse em saber que lugar você ocupa dentro do reino de Deus, se você quer conhecer Deus um pouco melhor e se você quer ter um autoconhecimento do que você representa para Hashem aqui na Terra, por que você veio, por que você está aqui, eu sugiro que você também procure o Moré André Klenrosa e faça o seu mapa cabalístico. Forte abraço. Este estudo investiga a perspectiva da sabedoria da Kabbalah sobre o termo Goim, tá vendo? Que é os não-judeus ou qualquer nação. Não é judeu, segundo a perspectiva natural da coisa, a leitura na Torá literal é Goim, é das nações. Distinguindo das interpretações convencionais baseadas em nacionalidade ou religião. Analisa-se como a Kabbalah define um judeu, tá vendo? E também um goi, porque é isso que o óculos, não é, que é colocado sobre a religião e sobre essa separação. Veja, então, analisa-se como a Kabbalah, ela define judeu e goi, não por filiação étnica, não tem a ver com etnia, ou também credo religioso. Não se trata de uma nacionalidade nem de uma religião, mas sim pelo anseio espiritual interno. Veja, é isso que vai fazer a diferença entre esses dois grupos, é um anseio espiritual interno, tá vendo? De atingir o Criador. Isso é que vai definir, através da aquisição de características de doação. A pesquisa explora a origem do conceito de Goi Kadosh, nação santa, a partir da narrativa de Abraham e de seus seguidores na antiga Babilônia, e diferencia a sabedoria da Kabbalah, não é, das manifestações religiosas esotéricas. Veja, então, há uma diferença disso tudo que nós vamos entender através da lógica da Kabbalah. O objetivo é apresentar a visão cabalística como uma abordagem universalista e espiritualidade, focada na intenção interna, veja, a intenção interna, e também na equivalência de forma da luz superior, acessível a todos os seres humanos. Exatamente, veja, acessível a todos os seres humanos. Introdução. A classificação de judeu e não judeu frequentemente é referido pelo termo hebraico goi. Gimel, aqui Vav, Yud, gematria 9, 19. O plural é goim, né? Gimel, Vav, Yud, Yud, Nun, é mesmo final, perdão. E tem sido historicamente complexas e multifacetadas, envolvendo aspectos étnicos. Então, veja, isso na religião envolve aspectos étnicos, religiosos e também, veja, nacionais. Então, são vários aspectos que são englobados aqui. Essa questão
da etnia, religiosidade e também nossa nacionalidade é englobado em boa parte das religiões no nosso planeta. Diferenças sociais, diferença entre castas, né? A gente vê muito isso. Na Torá escrita tem diferença entre castas? Tem. Existe na escrita. Existe os Cohen, que é um grupo superior, existe os Leviins, que é um grupo separado, e existe o israelita natural. Na Índia, existe diferença de castas? Existe. No Japão, existe. Na Coreia, existe. No Brasil, existe também separação de castas, principalmente em vários outros níveis, separações sociais, culturais, né? Etnias também se dividem, negros e brancos, etc. Não que seja uma regra geral, mas existe pequenos grupos que ainda andam por esse caminho. Nos Estados Unidos também há essa diferença. Há de convir aqui que, se realmente a Torá escrita estiver falando a verdade, pode-se ter essa separação de castas e pessoas podem ser mais especiais do que a outra e já são sentenciadas quando nascem. Quer dizer, qual é a culpa do indivíduo nascer numa determinada um grupo étnico, não é? E ser menor do que o outro grupo, ou numa nacionalidade e ser menor do que o outro grupo. É isso que a Kabbalah vai discutir, então. No entanto, a sabedoria da Kabbalah, né, Rohimat HaKabbalah, uma disciplina esotérica do judaísmo, oferece uma reinterpretação radical desses termos. Essa reinterpretação ela não foi feita por nós, foram pelos grandes cabalistas desses termos, deslocando o foco categoria externa para estados espirituais internos da alma. Então, veja, tudo aquilo que era externo, ou seja, tudo aquilo que eu olhava do outro, que eu via no outro, isso agora passa e pula para dentro de nós e das nossas aspirações. Esse estudo acadêmico propõe-se analisar essa perspectiva cabalística conforme delineado por fontes contemporâneas inspiradas na Cabala, a fim de elucidar a natureza universalista e não exclusivista de sua abordagem à espiritualidade e à identidade. A reinterpretação cabalística de judeu. A palavra judeu está aqui, Ehud, e Goi está aqui do lado. Diferente das definições sociológicas ou alárricas, a Cabala estabelece que a identidade de um judeu, um Ehudi, não é determinada pela ascendência ou pela observação religiosa formal. Não é isso que define, mas sim por uma disposição interna específica. O texto em análise, né, aqui Souza Zerampin, né, 2017, afirma que uma pessoa é considerada judeu na Cabala de acordo com o anseio de atingir verdadeiramente o Criador. Isso é o que define uma pessoa ser judeu. Ou seja, de acordo com o grau de equivalência, não pode ter outro senão um grau de equivalência, que é o grau de doação ou de forma igual do Criador. Com as características do Criador, o que significa de acordo com a aquisição de característica de doação, ou seja, raspa A. Essa característica de doação representa a superação do egoísmo inato e a transformação do desejo de receber, Ratson Le Kabbalah, né, ou Le Kabel, Ratson Le Kabel, de uma intenção altruísta de doar e se assemelhar ao Criador. Isso aqui foi escrito pelo Leibniz. Consequentemente, o termo Goim literalmente significa nação ou povo, e é redefinido em contraposição, e essa aspiração espiritual, uma pessoa é chamada de Goi se não tem movimento interior, não é, com este. É crucial notar que o texto explicitamente declara que na palavra Goi não há nada ruim ou pejorativo. Ela simplesmente significa um povo. E essa interpretação cabalista visa remover qualquer conotação negativa ou hierárquica do termo, focando-se exclusivamente na orientação da alma.
A origem do povo santo, Goi Kadosh, né, o caso na Babilônia Antiga e Abraham. A narrativa cabalística de origem do povo santo, Goi Kadosh, exemplifica essa definição espiritual. O texto remete aos habitantes da antiga Babilônia, que após a quebra da unidade, veja, não havia mais unidade entre o povo, e o surgimento das linguagens e culturas diversas, ou seja, que chamamos de Torre de Babel. Cabalisticamente, representa o aumento do egoísmo e da separação. Então, veja, a questão de estarem separados. Sentiram um anseio espiritual, se reuniram em torno de Abraão, e Abraão, considerado o primeiro cabalista e o arquétipo da característica de Hesed, ou seja, é a Seferá que ele corresponde, bondade e doação, lhe ensinou sobre a união e como alcançar o Criador através da união. Esses indivíduos se transcenderam suas classificações nacionais, suas classificações nacionais e culturais para se unirem em um propósito espiritual de doação e amor, Ahavat Israel. O amor ao próximo como meio de alcançar o Criador. Foram os que começaram a ser chamados de Goi Kadosh. O termo santo, Kadosh, neste contexto, refere-se a um status ritualístico, né? Nesse contexto, refere-se não a um status ritualístico ou étnico. Não se trata de ritualística ou de etnia, mas de um estado de separação do egoísmo e de dedicação à característica da doação e à união espiritual. Isso sugere que a formação da nação santa foi um processo de despertar a correção interna acessível a qualquer um, independentemente da sua origem, o que não é totalmente avesso ao que nós vemos hoje aí, a qualquer um, independente da sua origem. A distinção entre espiritualidade cabalística e a religião esotérica. Enquanto fundamental abordado pelo texto é a distinção entre a sabedoria da Cabala e a religião em sua forma esotérica. O autor afirma que a religião não nos afeta de modo algum, é uma saída da sabedoria da Kabbalah para o mundo físico, uma espécie de acampamento adicional ao nosso mundo. Esta declaração implica que a Kabbalah, em sua essência, não é uma religião no sentido convencionais, com rituais, dogmas, códigos de condutas como fins em si mesmo, mas sim uma metodologia, uma ciência para atingir a percepção direta do Criador ou das leis das realidades espirituais. Leitman, 2008. A religião, nesse sentido, seria uma manifestação externa ou uma vestimenta, que é chamado de levush, da sabedoria interior da Cabala, adaptada para o plano físico e para o nível de compreensão das massas que ainda não buscam a conexão espiritual direta através da correção íntima dos seus próprios desejos internos. Essa distinção é crucial para entender o caráter universalista da Cabala, que não se prende a dogmas territoriais, nem a raça ou nacionalidade, ou até mesmo etnia, que se apresenta como um caminho de desenvolvimento espiritual para toda a humanidade. E, quando eles citam para toda a humanidade, é que todos têm acesso à Cabala, para além das fronteiras confessionais. Implicação da visão cabalista universalista. A redefinição cabalista de judeu e goi tem uma implicação significativa para a compreensão da unidade humana e do potencial espiritual universal. Ao basear a sua identidade espiritual na intenção e no anseio por doação, a Cabala abre a porta para que qualquer indivíduo de qualquer origem possa embarcar na jornada de autocorreção e atingir a equivalência com o Criador. Essa perspectiva fomenta uma visão de unidade essencial da humanidade, onde as diferenças externas, nacionalidade, religião, etnia e etc., são secundárias ao propósito espiritual comum de desenvolver a característica da doação e do amor. O foco recai sobre o trabalho interno de cada indivíduo para transformar seu egoísmo inato em altruísmo,
contribuindo assim para a correção coletiva do mundo, que chamamos de Tikkun Olam, e para a revelação da luz divina. Conclusão: a sabedoria da Cabala, ao reinterpretar o termo judeu e goi, oferece uma profunda visão universalista da espiritualidade. Longe de serem classificações étnicas ou religiosas exclusivistas, esses termos denotam estados internos de aspiração e desenvolvimento espiritual. O judeu cabalístico é aquele que anseia por atingir o Criador através da doação, enquanto o goi simplesmente denota uma pessoa que ainda não despertou esse anseio particular, sem qualquer conotação negativa para essa pessoa. A formação de Goi Kadosh sobre a liderança de Abraão serve como modelo histórico e, de acordo com indivíduos de diversas origens, podem se unir em um propósito espiritual comum, transcendendo sua unidade externas. A Kabbalah, como a sabedoria ou metodologia para a ascensão espiritual, diferencia-se da religião esotérica, posicionando-se como um caminho acessível a todos os seres humanos que buscam a verdadeira conexão com o Criador, através da transformação dos seus desejos de receber em doação e amor incondicional.